Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula. A Pro vai ler uma história para vocês de conto de fadas. O que é o conto de fadas? Contos de fadas são histórias com fantasias, coisas mágicas. Tem fadas, tem gnomos, tem elfos, tem um herói sempre na história, tem encantamentos. Então, toda vez que tiver essas características na história, você vai conseguir identificar que é um conto de fadas. Isso é um conto de fadas. Presta atenção na história que vai ser contada. A Bela Adormecida. A história original que foi contada. Então, quem contou essa história foi os irmãos Grimm. Presta atenção nessa história. Ela é longa, mas vocês vão fazer um vídeo assim como eu estou fazendo. Vão fazer um vídeo contando essa história da Bela Adormecida da maneira que vocês conhecem. Depois que vocês gravarem o vídeo, eu vou colocar todos os vídeos de vocês juntos para formar apenas uma história. Vai ser a história de vocês. Depois eu vou digitar a história e vou mandar como arquivo e vocês vão copiar no caderno. A lição de hoje é só para vocês ouvirem a história e gravarem o vídeo. Na próxima semana, nós vamos formar uma história só no grupo. Tudo bem? Tenha uma boa tarde. A história de hoje é o conto da Bela Adormecida, dos irmãos Grimm. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinha filhos. Se eu pudesse ter um filho, suspirava o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões. Em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real. E, de repente, pulou para fora da água uma rãzinha. Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo. Daqui a 1 ano, a senhora dará à luz a uma menina. E a profecia da rã se concretizou. Alguns meses depois, nasceu uma linda menina. O rei, louco de felicidade, chamou a flor graciosa e preparou a festa de batismo. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino e, como convidadas de honra, fadas que viviam nos confins do reino. 13. Mas quando mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro correu até o rei, preocupadíssimo. Majestade, as fadas são 13 e nós temos apenas 12 pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver que comer no prato de prata com os outros convidados poderá se ofender. E uma fada ofendida. O rei refletiu longamente e decidiu: não convidaremos a 13ª fada, disse resoluto. Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa assim. Não teremos complicações. Partiram então os 12 mensageiros, com convites para as 12 fadas, conforme o rei resolvera. No dia da festa, cada uma delas chegou perto do berço que dormia a flor graciosa
e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando sobre o berço. E de caráter muito justo, acrescentou a segunda. Terá riqueza a perder de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso do que o seu, afirmou a quarta. E a sua inteligência brilhará como um sol, comentou a quinta. 11 fadas já havia desfilado em frente ao berço, faltando apenas uma, entretida em tirar a mancha do vestido, no qual um garçom desajeitado tinha virado a taça de sorvete. Quando chegou a 13ª fada, aquela que ninguém convidou por causa da falta dos pratos de ouro, estava com uma expressão muito, muito sombria e ameaçadora. Terrivelmente ofendida por ter sido excluída, lançou um olhar maldoso para a Flor Graciosa, que dormia tranquila, e disse com uma voz bem baixinha: aos 15 anos de idade, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. E foi embora, deixando um silêncio desanimador. Então, aproximou-se a 12ª fada, que devia se oferecer ainda um presente. Oh, não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes, só não posso modificá-la um pouco. Por isso, a Flor Graciosa não morrerá. Ela dormirá por 100 anos, até a chegada de um príncipe, que acordará com um beijo. Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei, considerada a necessidade de tomar providências, instituiu uma lei severa. Todos os instrumentos de fiação existentes no reino deveriam ser destruídos, e daquele dia em diante ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã, ninguém além da torre do castelo. Flor Graciosa crescia, e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultado. Ela era linda, bonita, boa, gentil, caridosa. Os súditos a adoravam. No dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo, tivesse até esquecido daquela profecia da fada malvada. Flor Graciosa, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha. Começou a andar pelas salas dos castelos. Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre, abriu, subiu a longa escada e chegou enfim ao quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando confuso uma meada de linho. A garota olhou maravilhada mas nunca tinha visto um fuso. Bom dia, vovozinha. Bom dia a você, linda garota. O que está fazendo com esse instrumento? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com um ar bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhava aquele fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. Parece bem divertido. Esse estranho pedaço de madeira que gira assim, rápido. Posso experimentar também?
Sem esperar a resposta, pegou o fuso e naquele mesmo instante se cumpriu o feitiço. Flor graciosa furou o dedo, sentiu um grande sono, deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento. Seus olhos se fecharam. Na mesma hora, aquele sono estranho que se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caçada. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceram o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com a espada na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada, nem ninguém se mexia no palácio, mergulhado em um profundo silêncio. Em volta do castelo, surgiu rapidamente uma densa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas passavam de pai para filho a história de Flor Graciosa, a bela adormecida que descansava, desprotegida, pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns, mais audaciosos, tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiro cerrada, impenetrável, parecia assim animada por vontade própria. Galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham a sorte até conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros mais teimosos sacrificavam a própria vida. Um dia chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida. Desde muitos anos, tantos jovens preocupavam em vão a alcançar. Quero tentar eu também a aventura, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens fortes e corajosos como você falharam. Alguns morreram entre os pinheiros. Desista! Eu não tenho medo, afirmou o príncipe. Eu quero ver a Flor Graciosa. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completavam justamente os 100 anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que a bela adormecida poderia ser despertada. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que no lugar das árvores e galhos cheios de espinhos se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata cheia de flores cheirosas se abriu diante dele, como que para encorajá-lo a prosseguir e voltando a se fechar logo após a sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo, ao ponto de a ponte levadiça estava abaixada. 2 guardas que dormiam ao lado do portão, apoiando as suas armas no pátio,
Havia também um grande número de cães. Alguns estavam deitados no chão, outros encostados no canto. Os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio mas tão profundo, que o príncipe ouvia a própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantava nuvens de poeira. Salões, escadarias, corredores, cozinhas, por toda parte, o mesmo espetáculo. Gente, pessoas que dormiam nas mais estranhas posições, e todos exibiam as roupas que havia sido moda exatamente há 100 anos atrás. O príncipe perambulou por um longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia a Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, como cabelos soltos espalhados nos travesseiros, o rosto rosado e risonho, que o príncipe ficou deslumbrado. Logo que recobrou, inclinou e lhe deu um beijo. Imediatamente, Flor Graciosa abriu os olhos e olhou à sua volta sorrindo. Como eu dormi! Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que a Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. O rei e a rainha correram para trocar os trajes de caça empoeirados. Os cavalos na estrebaria relinchavam forte, reclamando as suas rações de forragem. Os cães no pátio começavam a ladrar e os pássaros esvoaçavam, deixando seus esconderijos sob os telhados e voando em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro, que assava a carne. O servente, bocejando, continuou lavando a louça, enquanto as damas da corte voltando a enrolar os seus cabelos. Também 2 moleques retomaram a briga, voltando a surra com força. O fogo da lareira e dos braseiros subiu alto pela chaminé, e o vento que fazia as folhagens das árvores murmurarem. Logo o rei e a rainha correram à procura da filha, e ao encontrá-la, agradeceram, chorando ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de 100 anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa, que, por sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente salvador.